Olá pessoal, como vocês estão? Bom, espero que estejam todos bem. Você que não me conhece, eu sou a professora Ana, eu sou graduada em Educação Física, eu sou mestre em Imunologia e Exercício e hoje eu faço doutorado estudando justamente a imunologia de tumores de pulmão em relação ao exercício físico. Então é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês nessa aula justamente sobre o sistema imune e a inflamação. Pessoal, o curso propriamente dito é sobre a fisiologia da resposta inflamatória, do processo inflamatório. Só que o que costuma acontecer? A gente foca muito na inflamação, a gente olha lá o final do processo, só que a gente não olha o começo. E o que isso quer dizer? O sistema imune está diretamente relacionado com a inflamação. E aí é que mora o problema. Por quê? Acaba virando uma bagunça na cabeça das pessoas. O que é célula, o que é citocina, o que é um neutrófilo, o que é um macrófago, quem faz fagocitose, quem libera o quê. Por quê? Porque, de fato, imunologia é uma matéria complexa. A resposta inflamatória é muito complexa. Por quê? Porque ela envolve diferentes elementos, ela envolve vários componentes, então isso acaba às vezes se tornando uma confusão. Mas com a aula de hoje, com as próximas, eu garanto para vocês que vai ficar bem claro. E caso vocês tenham dúvidas, queiram me procurar, sintam-se à vontade. Então, para a gente entender o processo final, que é a inflamação, a gente vai dar então alguns passos para trás. Então vamos retomar aí alguns conceitos. Quando a gente fala de inflamação, ou a gente pensa no sistema imune, de imediato, o que você pensa? Em célula. O macrófago, o eosinófilo, tantas outras células. Só que a gente tem que entender que a interação das células é a pontinha de um iceberg. Por quê? Porque, como eu já falei, tem outros muitos elementos envolvidos nessa resposta. Como, por exemplo, os tecidos. E isso inclui também órgãos sólidos, como a gente vai ver daqui a pouco. E também moléculas, como é o caso de anticorpos, moléculas citolíticas, que a gente também vai discutir daqui adiante. Bom, então, pessoal, quando eu falar resposta imune, vamos entender o seguinte, que eu vou ter célula, molécula, tecido, todo mundo convergindo para uma resposta organizada, delimitada, controlada, contra um determinado agente agressor. E quem que é essa figura do agente agressor na imunologia? Aí entra o antígeno. Antígeno, pessoal, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus. É qualquer agente que é capaz de induzir uma resposta do sistema imune, desencadear uma resposta imunológica. Então, como eu falei para vocês, bactérias, vírus, parasitas, fungos, tudo que é capaz de mobilizar todo esse sistema e gerar uma resposta coordenada é considerado um antígeno. Eu sei que alguns devem ter assustado com essa figura, mas eu garanto que a gente vai entender. Pessoal, as células do sistema imune, que a gente tanto fala delas, elas não surgem ao acaso, Tudo tem uma origem, não é aleatório. Vamos juntos. Tudo começa lá na medula óssea. Ana, aonde está essa medula? Ela está especialmente no interior de ossos longos, como por exemplo o fêmur ou de alguns ossos achatados. Bom, e o que tem de especial na medula em relação ao sistema imune? Pessoal, é na medula que tudo acontece. Por quê? Na medula nós temos as chamadas células-tronco pluripotentes. Nossa, que palavra difícil. Pessoal, basicamente uma célula-tronco pluripotente é basicamente como se fosse uma tela em branco. Ela é extremamente plástica, ela tem a capacidade de se proliferar em diferentes outros tipos celulares. Quer ver só? Você tem uma célula-tronco lá na medula e ela vai se diferenciar numa célula-tronco mieloide. E aí, lá no sangue, essa célula-tronco mieloide, ela pode se diferenciar em outros subtipos de células do sistema imune,
como por exemplo, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos e os monócitos. E ela ainda pode estar também na forma de mastócito, lá nos tecidos, e os monócitos do sangue, nos tecidos, eles podem se diferenciar em macrófagos. E os macrófagos, como a gente vai ver, eles ainda podem se diferenciar em macrófagos do tipo M1 ou M2. Esses macrófagos, né, e esses mastócitos, a gente fala que são células residentes. Então, por exemplo, você vai encontrar no epitélio pulmonar, no peritônio, no intestino, no epitélio, em diferentes tecidos você vai encontrar essas células do sistema imune. Então, a gente viu agora as células tronco do tipo mieloide. Lembra que eu falei que é uma célula extremamente plástica, essa célula tronco pluripotente? Então, ela também pode se diferenciar em células tronco do tipo linfóide. O que acontece? Ela vai se diferenciar no que a gente chama de célula mãe ou célula progenitora. Então, uma célula T progenitora, quer dizer, ela vai ainda se diferenciar em outros subtipos. No timo, essa célula T progenitora passa a ser um timócito, que aí, quando tiver em órgãos linfóides secundários, como o baço e os linfonodos, essas células T, ou os linfócitos, eles ainda vão se diferenciar. Então, ele pode se tornar, por exemplo, um linfócito T citotóxico ou um linfócito T helper, que a gente fala que é o CD4 e o CD8. Isso aí, essa diferenciação é dada mediante a presença ou ausência de receptores na sua membrana. A célula T progenitora, ela também pode ainda se diferenciar em células NK. Pessoal, NK é do inglês Natural Killer. Pode ser que vocês encontrem na literatura o pessoal que traduz como assassinas naturais, matadoras naturais, mas aqui vamos tratar pelo jeito que é mais comum de encontrar, que é Natural Killer, ou NK. Bom, a célula tronco linfóide, ela pode ainda se diferenciar em outro subtipo celular. Então, a gente viu até aqui o linfócito T, e agora a gente vai ver o linfócito B. O T é de timo, e o B? Bom, o B vem de bone marrow, que é medula óssea em inglês, e também vem de bursa, que é uma estrutura anatômica encontrada em aves, que foi aí o surgimento dos principais estudos sobre os linfócitos B. Então, você vai ter lá uma célula B progenitora, que aí, lá nos órgãos secundários linfáticos, ele ainda vai se ele vai atuar com a liberação de anticorpos na forma de plasmócitos. Então, pessoal, se eu pegar uma amostra de sangue, basicamente mais da metade da composição vai ser o plasma, a parte líquida, né, que a gente fala do sangue. A outra parte é a série vermelha, as hemácias. E aí, numa proporção menor, tem os chamados glóbulos brancos. Ana, quem são os glóbulos brancos? São as células que a gente viu até o momento, essas células do sistema imune. Glóbulo branco ou série branca a gente encontra também com o nome de leucócito. Os leucócitos, eles podem ser classificados de acordo com determinadas características morfológicas. Então, por exemplo, se ele tem grânulo no seu interior, se ele não tem, a depender da morfologia do seu núcleo. Aqui a gente vai focar especificamente no aspecto funcional dessas células. Então, os leucócitos, todas essas células que a gente viu, a gente pode classificar magnamente em duas classes: os fagócitos e os linfócitos. Bom, então antes da gente conhecer, a gente já viu de onde surgem as células, né? Que não vem do acaso, elas surgem lá da medula, elas podem ser maturadas na própria medula, no próprio timo.
Agora a gente vai ver o aspecto funcional. Então, para a gente ver cada célula faz o quê, vamos entender quais são essas funções. Então, um fagócito, ele recebe esse nome por quê? Porque ele faz a fagocitose. Fago, esse comecinho, esse prefixo da palavra vem do grego, que indica comer, ingerir. Então vamos ver o que é uma fagocitose. Pessoal, como é que os fagócitos atuam? Você tem lá uma célula, você tem lá o seu fagócito, e ele, os seus receptores, eles aderem, eles reconhecem e aderem ao antígeno. Aqui no caso da figura, o antígeno é quem? Uma bactéria. Então, a membrana plasmática, a membrana dessa célula, a membrana celular, ela se projeta para frente de forma que ela engloba, ela abraça, né? Ela fagocita esse antígeno para o interior dela, e lá no interior da célula acontece o quê? A degradação desse patógeno, desse antígeno. Os fagócitos, alguns deles também estão relacionados à liberação de histaminas. Provavelmente você já ouviu essa palavra quando você vai lá tomar o seu popular antialérgico, antihistamínico. Mas o que é a histamina? Pessoal, alguns fagócitos liberam histamina. Por exemplo, aí a gente está vendo um mastócito liberando histamina. E aí, o que a gente observa no corpo como resultado desse aumento da liberação de histamina? O aumento da produção do suco gástrico, você pode observar coceira, vermelhidão na pele, irritação cutânea. As vias aéreas, elas ficam constritas, por isso que a pessoa, quando está lá numa crise alérgica, ela hiperventila, porque você tem o trato respiratório comprometido por conta das histaminas, e principalmente você vai ter a vasodilatação. Outro papel importante dos fagócitos, alguns atuam na apresentação de antígenos. E aí, como é que isso funciona? Aqui, onde está em inglês Antigen Presenting Cell, em português a gente vai chamar de APC, que é a célula apresentadora de antígeno traduzido. Então, como é que a APC trabalha? Como é que um fagócito que trabalha apresentando antígeno funciona, desempenha a sua função? Ele tem receptores na sua membrana que reconhecem o antígeno, reconhece que aquilo é uma ameaça, que é algo que não é para estar lá, e aí ele basicamente vai pegar o antígeno e, como o nome diz, ele vai apresentar para outra célula que seja capaz de resolver ali o problema. Aqui no exemplo a gente tem uma APC apresentando um antígeno para uma célula T imatura, ou seja, que ainda não se diferenciou. A depender do antígeno, a depender da resposta necessária para combater esse antígeno, a célula T, então, ela se diferencia. Então, ou em CD4 ou em CD8, que a gente já viu. E vamos apresentar, então, os fagócitos, né? Toda essa classe que a gente conversou até agora, as suas funções. Então, nós temos os basófilos, que liberam histamina e heparina, os eosinófilos, que também produzem histamina em infecções, os neutrófilos, que atuam realizando a fagocitose, os mastócitos, que liberam histamina, que nem a gente viu lá no exemplo, os monócitos e posteriormente os macrófagos. Lembra lá dos monócitos e dos macrófagos residentes lá no tecido. Também os macrófagos atuam, né, realizando a fagocitose. E as células dendríticas, que nem a gente viu lá com o exemplo da APC, que apresenta o antígeno para uma célula efetora, como por exemplo um linfócito T. Então, tudo que a gente viu até o momento, as funções, quem é quem, nós falamos sobre os fagócitos. Mas lembra lá que tem a outra classe, que são quem? Os leucócitos, os linfócitos. E aí vamos ver como é que então os linfócitos atuam dentro desse sistema imune, dessa resposta imune.
Pessoal, uma das funções principais, sobretudo, dos linfócitos B é a produção de anticorpos. Primeiramente, o que é um anticorpo? Então, é uma proteína que ela vai agir contra um determinado agente agressor, contra um determinado antígeno. E como que ela trabalha? Você tem ali o seu linfócito, o seu glóbulo branco, e lembra lá que ele tem os receptores na membrana, ele vai reconhecer e aderir o antígeno, e aí, mediante esse antígeno, ele vai gerar uma resposta imunológica na forma de anticorpos, na forma dessa proteína que então vai combater esse agente agressor. Outra forma que os linfócitos atuam dentro da resposta imune é mediante a liberação das chamadas moléculas citolíticas. Como é que isso funciona? Aqui no exemplo a gente tem uma célula NK, lembra lá da Natural Killer, e aqui a gente tem ela primeiro em repouso, e aqui o agente agressor quem que é? Uma célula tumoral. Mas poderia ser, por exemplo, uma célula infectada, por exemplo, uma bactéria, um vírus, um agente agressor qualquer. E aí, o que acontece? A célula NK, ela trabalha liberando essas moléculas citolíticas. E quem são essas moléculas? As perforinas e as granzimas. E elas atuam da seguinte maneira. Quando essas moléculas são liberadas mediante essa célula infectada, essa célula tumoral, elas criam poros, né, na membrana dessa célula comprometida, e então essas moléculas adentram essa célula e induzem ela à morte celular. Ou seja, é um outro mecanismo de evitar que esse agente agressor se expanda, se prolifere, contamine e acabe comprometendo o organismo. E finalmente, quem são então os linfócitos? Nós temos os linfócitos B e os plasmócitos, né? Os linfócitos B se diferenciando em plasmócitos e posteriormente liberando esses anticorpos, as imunoglobulinas. Os linfócitos T, que vão se diferenciar especialmente em T citotóxico e o T helper, ou TCD8 e o TCD4, você pode encontrar com essas duas nomenclaturas. E o que difere? Difere a função e difere a presença de receptores na sua membrana. E também as células NK, que trabalham lá liberando as perforinas e as granzimas, especialmente. Aqui, pessoal, um ponto bastante importante, né? A gente já viu as funções de cada célula, de onde elas surgem, para onde elas vão, qual a classe delas, né? Mas é importante a gente entender que a imunidade ela é classificada basicamente de duas maneiras diferentes, a inata e a adaptativa. A inata é o que eu costumo brincar, que é o que vem de fábrica. A gente nasce com essas células, com essa resposta imunológica. Então, quem é que faz parte da imunidade inata? Primeiramente, a barreira epitelial. Por exemplo, pele, mucosa, né? Por isso que quando a gente faz um corte, especialmente corte grande, corte profundo, a gente fala, tem que lavar, tem que cobrir. Por quê? Porque realmente essa barreira está rompida e está muito mais fácil, muito mais propício para algum micro-organismo adentrar essa barreira. Então, como parte da imunidade inata, nós temos a barreira epitelial, nós temos os fagócitos, que nós já vimos quem são, as células dendríticas, que trabalham apresentando antígeno, o sistema complemento e as células NK, que trabalham lá com as perforinas e as granzimas. Essa resposta, pessoal, como eu brinquei com vocês, que ela vem de fábrica, ela tem as suas limitações. A gente vem com ela programado para dar aquela determinada resposta, independente do antígeno, independente da ameaça. Ela é programada daquela determinada maneira. E aí, em geral, ela é sempre a primeira linha de defesa a ser ativada, como a gente vai ver nas próximas aulas, só que nem sempre ela dá conta do recado. E aí entra em cena quem? A imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa está ligada principalmente à atividade dos linfócitos B e T, e
A imunidade adaptativa é, em outras palavras, como se fosse uma biblioteca a ser preenchida ao longo da vida. E o que eu quero dizer com isso? Diferente da imunidade inata, as células da imunidade adaptativa, elas trabalham com o conceito de memória. É basicamente o que a gente faz com vacina. Você vai injetar um fragmento daquele vírus atenuado, morto, e aí você vai criar uma resposta imunológica contra aquele agente, contra aquele antígeno. Para quê? Para que, se ao longo da vida você cruzar com aquela ameaça novamente, seu corpo já sabe como responder, já sabe reconhecer aquela ameaça e já sabe gerar uma resposta imunológica específica contra aquele antígeno, o que já não acontece na imunidade inata. Lembra lá que eu brinquei que vem de fábrica, é programado para fazer aquela atividade, ponto, independente do antígeno, o que já é diferente na adaptativa. A adaptativa, ela tem respostas especializadas dada cada tipo de ameaça que você vai encontrar. Lembra lá que eu falei no começo da aula que nós temos as células, nós temos os tecidos e nós temos as moléculas. De molécula a gente já viu as perforinas, as granzimas, já vimos os anticorpos, só que existe uma classe muito importante de moléculas envolvidas na resposta inflamatória, que são as citocinas. As citocinas, pessoal, são essas moléculas, como eu já falei, e elas estão ligadas tanto à resposta da imunidade inata quanto da adaptativa. E para elas estarem presentes, precisa ter um estímulo inflamatório ou antigênico que seja necessária a presença delas. Elas podem ser pró- ou anti-inflamatórias, e elas atuam na sinalização, às vezes, de repente, elas ajudam a sinalizar e recrutar para que outras células do sistema imune cheguem ao local. Elas trabalham no recrutamento de células e algumas também podem ter ainda ação citotóxica. E elas têm algumas particularidades. Quando as citocinas são liberadas por células do sistema imune, a gente chama elas, como já falei, né, citocinas. Agora, quando as citocinas, isso é importante vocês saberem, elas não são restritas às células do sistema imune. Porque outros tecidos que são metabolicamente ativos também estão relacionados com o sistema imune, como, por exemplo, o tecido adiposo. Quando a citocina é liberada pelo tecido adiposo, ela passa a receber outro nome, que é adipocina. Continua sendo uma molécula relacionada à resposta inflamatória, pode ser anti-inflamatório, pró-inflamatório, porém, a especificidade dela é que ela é liberada pelo tecido adiposo. E o mesmo acontece no tecido muscular. Quando a citocina é liberada pelo tecido muscular, ela passa a se chamar miocina. É uma molécula envolvida no processo inflamatório, pode ser anti, pode ser pró. A mesma coisa, só que por ela ser liberada pelo músculo, ela recebe o nome de miocina. Um exemplo disso, pessoal, nessa imagem a gente está vendo um corte histológico de tecido adiposo. Todo esse espaço branco que parece que está vazio, parece que é uma peneira, essas células grandes são os adipócitos. Na figura A e na figura B, por meio de imunistoquímica, que é uma técnica que você basicamente cora uma proteína usando um anticorpo especial, a gente consegue ver a formação de uma estrutura em forma de coroa que se forma em volta de adipócitos que entram em apoptose. Então, essa célula entra em apoptose, que é a morte celular programada, e aí quando a membrana da célula rompe, fica um monte de detrito, de debris que a gente fala nesse tecido. E esses detritos não podem ficar lá. Então, quem que surge? Os macrófagos fazendo fagocitose. E aí formam então essa estrutura que a gente chama de crown-like structure, ou estrutura em forma de coroa. Então pode ver que tem lá o adipócito que entrou em apoptose, e aí a formação dessa estrutura cercando essa célula. E aí qual que é a implicação disso?
que você vai ter uma maior liberação de citocinas pró-inflamatórias nesse tecido adiposo. Por isso que a gente fala que a obesidade é uma doença ligada a fatores pró-inflamatórios, justamente por conta dessa característica do tecido. Então, pessoal, se a gente puder concatenar, resumir todo o nosso conteúdo. Então, primeiramente, o sistema imune não são apenas células. As células, elas são parte importante, evidentemente, mas tem tecido, tem molécula, tudo tem que estar coordenado, tudo é organizado, delimitado. A medula óssea está relacionada à produção de células tronco pluripotentes, que depois passam pelo processo de diferenciação, e aí sim nós vamos ter diferentes subtipos de células nesse sistema imune. Os leucócitos, lembra lá, eles podem ser classificados de acordo com a sua morfologia e também com a sua função. Então nós temos aqueles que realizam fagocitose, nós temos a classe dos linfócitos, nós temos a resposta imune inata, lembra lá que eu brinquei, que é original de fábrica, e nós temos também a resposta imune adaptativa, que é mais especializada, você vai juntando o repertório ao longo da vida, e nós também temos nesse cenário todo que as citocinas, que são lá as moléculas que estão envolvidas na sinalização e também com ação citotóxica a depender do estímulo, a depender do cenário. Pessoal, essa foi a primeira aula do curso e espero vocês ainda nas próximas. Caso tenham dúvidas, queiram consultar a bibliografia, tirar dúvida, conversar, me procurar lá no Instagram que a gente se fala por lá, beleza? Até a próxima!